Mas amém. Deus é fiel, Deus é fofinho, Ele é lindo. Senhor, Espírito Santo, nós estamos aqui hoje para comemorar o Dia das Mães, porque é um dia muito especial, mas também, ó Deus, para viver a Tua palavra, que é viva, eficaz, uma espada de dois gumes, que separa o espírito de alma, aquele que realmente vem fazer a diferença nas nossas vidas, tanto em ensinamento como em transformação, porque aqueles que acreditam no Senhor confiam na carta de amor que o Senhor nos escreveu, e nós agora estamos diante dessa palavra, dessa carta de amor, para aprender mais com o Senhor. Amém? Queridos, nós estamos numa série de Efésios e estamos a cada domingo lendo e estudando um dos livros de Efésios, ok? Hoje, qual o livro que estamos hoje a estudar? Hã? Efésios 3. Então, nós já estudamos o capítulo 1, estudamos o capítulo 2 e hoje entramos no capítulo 3. O capítulo 1, 2 e 3, eles são praticamente a mesma direção, a mesma opinião, a mesma palavra do apóstolo Paulo. Ele fala quem Deus é, o que Deus fez, como ele age. Então, assim, é muito gostoso, porque ao encerrar o capítulo 3, nós estamos entrando numa nova série no capítulo 4. Porque o capítulo 4 vai falar de coisas muito, muito, muito práticas, ok? Vai falar como que os filhos lidam com os pais, né, meninas? Meninas lindas que eu tenho maravilhosas, minhas filhas aqui, né? Sabe lidar com o pai, sabe fazer que o pai faça tudo que elas gostam, né? Mas isso nós vamos aprender capítulo 4, capítulo 5. No capítulo 1, eu lembro, fui eu que ministrei, nós falamos de algo que era um segredo que Deus tinha revelado ao apóstolo Paulo. E eu falei assim, uau, segredo é comigo. Principalmente vindo do Senhor, porque é coisa boa. Então, né, no capítulo 3, nós vamos entender mais claramente esse segredo. Vamos ler do verso 1 ao 4. Primeiro, vai lá. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo. O apóstolo Paulo está falando, olha, eu sou prisioneiro de Jesus. Irmãos, eu e Rita visitamos a prisão aonde Paulo escreveu essa carta em Roma. Se hoje, quando você entra lá, você sente aquela opressão e está preparado para turista, imagina naquela época. Que Paulo foi logo ali após Jesus, acho que mais ou menos 60 anos depois essa carta foi escrita, né, Leninha? Então o que que acontece? Eu entrei naquela prisão e é horrível, só de saber que você está entrando numa prisão, e eu visitei muitas prisões aqui em Portugal, acompanhando pessoas que estavam lá presas e levando a palavra da salvação para muitos presos, eu já fiz isso. Quando você entra, é um mundo espiritual diferente, parece que tem um peso nas costas da gente. Quando você sai, você sente um alívio. Quando abre a porta, você sai para fora, assim, do local ali, por exemplo, prisão de Caxias, prisão de Tires, que eu já frequentei muito. Até havia uma coisa engraçada, minhas filhas na escola, a Lídia, né? O pessoal perguntava para ela assim, onde está teu pai? Ela está na prisão. Ela não sabia explicar que eu ia lá pregar o evangelho. Então imagina o que eles pensavam de mim, né? Aí eu ia buscar ela à tarde, mas já saiu? Então, muitas vezes eu saía e aquele ambiente pesado. E Paulo escreveu a carta dentro de uma prisão. E a prisão naquela época ela era muito rude. Mas ele que tinha a paz que excede todo entendimento. Ele teve a paciência em Cristo Jesus para nos deixar uma carta que revela o amor de Deus por nós. Lá dentro, ele escreveu essa carta de amor. Efésios 1, 2 e 3 é um plano maravilhoso de quem Deus é e do que Deus faz por nós. É fantástico. Então, entendendo isso, né? Nós vamos para o versos 5 e 7, o qual, em outras gerações,
não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Aqui, Paulo mostra que o que Deus tinha não era só para uma população, para uma região, para um povo. Antigamente, Deus falava com os profetas, falava com um homem específico que ele escolheu, falou com Moisés, falou com Abraão, falou com Noé, individualmente. E aqueles homens, praticando o que Deus ensinou, pediu a eles, eles trouxeram salvação para sua família e levaram Deus a ser conhecido nas nações. O que acontecia? Que Deus queria é que através da palavra daqueles homens, o povo olhasse e visse Deus e quisesse Deus. Sempre foi esse o propósito de Deus. Desde que houve o pecado, o propósito de Deus é trazer o homem de novo a um relacionamento pessoal com ele. Então, depois disso, com os intentos de Deus ali, por causa do homem, que Deus deu livre-arbítrio ao homem, não conseguia chegar a um firme propósito ali, né, no que Deus queria, Deus falou, vou então mostrar-me a favor de uma nação. E ele escolheu a nação de Israel, o povo judeu, né, para poder manifestar através deles. Qual era o interesse de Deus? Que através do povo dele, sendo manifesta a presença dele, as outras nações, os outros povos vissem a operação de Deus ali e pudesse voltar-se para Deus. A gente vê isso que muitas das pessoas, por exemplo, assim, quando houve o êxodo, Deus falou, olha, vou passar o sangue nos umbrais da porta, quem estiver dentro da sua casa, seja escravo, seja quem for, ele será protegido. O que Deus estava falando? Não é só a sua família, não é só você, mas todos aqueles que estão com você dentro serão protegidos. Então a gente entende que o propósito de Deus sempre foi salvar a humanidade. Foi trazer poder dele manifesto sobre a humanidade. Só que o tempo foi passando e os judeus começaram a se sentir donos de... Vou usar uma brincadeirinha assim, tá? Donos de Deus. Quer dizer assim, Deus é do meu povo, manifesta só do jeito que eu quero, só da forma que... Tudo que Deus deu para nós é assim que acontece. E o povo judeu concentrava que os outros não eram dignos de receber a Jesus. E Jesus veio para todos. E aqui que Paulo fala, ele veio para os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus, que eram os outros povos. Deus veio para todos. É o que Paulo está revelando aqui. É o grande segredo. É que Deus amou todo mundo. É muito lindo isso. Eu quero te dizer que Deus te aceita pela fé. Não pela sua posição, não pela sua classe social, não pela sua reputação, pelo que você faz, não faz, se faz bem, se faz errado. Deus te aceita se você tem fé nele. Fala comigo, fé nele, em Cristo Jesus. Fala comigo, fé nele, em Cristo Jesus. Porque Cristo sabe assim, é o canal para que nós possamos ir a Deus. Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o canal, a forma, o único acesso a Deus é através de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo está mostrando isso para o povo. Fala, olha, nós tivemos essa revelação. É assim, nós não estamos aqui para pregar o evangelho só para uma classe, só para um grupo de pessoas, só para, sabe, um tipo de pessoas. Eu uma vez estava pregando numa igreja, assim, que tinha um status social muito grande, e alguns dos irmãos falou assim, você gosta de pregar aqui? Eu falei, não, eu gosto de pregar aqui na prisão, no bairro, sabe, lá na favela, né? Porque outra vez eu fui pregar a Esther era desse tamanhozinho, e era em frente ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Eu não sabia, tá? Eles me chamam, eu vou. É para servir Jesus, eu estou protegido. Então, quando eu descobri, era em frente ao Comando Vermelho. E quando eu estava acabando de orar pela última pessoa,
chegou o chefe do Comando Vermelho e falou, pastor, você vai ter que parar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque daqui 10 minutos começa o tiroteio. Então o senhor nós precisamos tirar o senhor daqui em proteção. Muito legal. É muito, não, irmãos, é emocionante servir Jesus. Sabe? Você entra dentro de uma prisão, igual eu frequentei aqui a prisão de Caxias, por causa de um rapaz que foi preso e me pediu ajuda, e toda sexta-feira eu ia lá pregar o evangelho para ele. E como a gente só tinha 1 hora, então a gente só tinha 1 hora por semana. Eu dava algumas tarefinhas para ele. Um dia ele me escreve uma carta, porque Deus visitou ele dentro da prisão, e ele me escreveu uma carta, mas uma carta assim, ó, sabe? E ele foi escrevendo, né, o que Deus estava falando com ele. E ele foi batizado no Espírito Santo, nos dons de línguas, dentro da prisão, sozinho. Porque eu falei para ele, busca e Deus vai te dar. Aí ele está me escrevendo, ele começa, aqui, eu estava lá, o chefe falou isso para mim, ele canta lá macheira e não sei o que, aralabachura. Ele escrevia em línguas. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele começou a escrever a carta para mim e preenchendo em língua, de acordo, Deus ia batizando ele. Eu achei muito legal. E sabe o que o diretor da prisão falou para mim, de Caxias? Que desde que aquele homem entrou lá e que ele conheceu Jesus, tudo que era prisioneiro, que tinha problema, ele mandava para lá, porque ficava bom. Entrava lá, ele tinha autoridade sobre ele. E ele ficou lá, eu acho que foi 4 anos. Aí a gente conseguiu que ele voltasse, ele era brasileiro, e no Brasil ele já tinha a pena de liberdade. Um grande amigo hoje, sabe? É interessante ver isso. Então, assim, o evangelho é para todos. Fala comigo, o evangelho é para todos. Então, não é porque a pessoa é pobre, não pode ter o evangelho, não é porque a pessoa é rica, não pode ter o evangelho, não é porque a pessoa tem reputação, faz bem feito ou faz mal feito. Deus veio para salvá-lo através da fé. Então, quando nós entendemos isso, nós não olhamos para que tipo de pessoas que está conosco. Nós olhamos para levar a elas o evangelho pela fé. E se elas pela fé aceitam, elas são aceitas por Deus. Isso que Paulo está falando aqui. Ele fala assim, olha, eu não vim aqui pregar só para judeus. Eu vim aqui pregar para os gentios, para todas as pessoas que queiram receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador. É lindo esse evangelho. Isso mostra a beleza de Deus. No verso 8 ao 12, vamos continuar lendo, diz assim, a mim, o menor de todos os santos, isso aqui é Paulo falando, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e de manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, nos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Esse livro de Efésios, capítulo 2, verso 6, diz que aqueles que estão em Cristo estão assentados nas regiões celestiais. É um livro muito espiritual. Você fala, pastor, mas como é que eu estou na terra e estou em Cristo? Estou lá. Porque Cristo é o seu representante legal lá. Então, Cristo, diante de Deus, ele dá o seu testemunho. Ele fala mesmo diante de Deus, fala, olha, a Leninha agiu assim, Deus, aí, tal, como é que é a direção? ele tem lá, ele bate um papo diante de Deus sobre nós. Então, se você está em Cristo, Deus olha para você e vê Cristo, ele vai olhar para o poder de Cristo em você, e não pelo que você consegue. E Paulo fala isso, eu sou o menor dos santos. Paulo aqui, ele está tendo uma atitude de humildade, ele fala assim, eu não sei tudo. Irmãos, quem sabe tudo aqui? Sobe. Logo, porque não tem lugar para você na terra. Não é verdade? Ninguém sabe tudo. Na área de um, ele sabe mais. Na área de outro, ele sabe mais. Na área de outro, ele sabe mais. Né? Cada um, né? O Elmer na área de carros ali, né? Tudo eu pergunto para ele e ele ainda tem que ficar atualizando. A gente estava conversando essa semana, ele falou, tem que ficar atualizando, porque os modelos mudam e eu não posso ficar para trás. Então, você, cada um na sua área, né? O Toninho, que trabalha com essa parte de computação, imagina essa parte, se parar, morreu. Então, assim, tudo você tem que estar atualizando, porque você nunca sabe tudo. O único que sabe tudo e todas as coisas é o nosso Senhor. Toda a sabedoria está nele, por isso que ele fala assim, pede sabedoria e eu vou te dar. É muito lindo ver o que Deus faz por nós. Então,
Quando você fez a Santa Ceia, você descobriu que Jesus já fez tudo por você. Imagina, você está lá, preso, condenado à morte, no corredor da morte, aí chega um policial correndo, para tudo, não mata a Laura não. O cara, por que não mata a Laura? Ele fala, sabe por quê? Porque houve alguém que foi lá e pagou toda a culpa dela. Ela agora está livre. Como é que essa Laura vai ficar, meu amigo? Essa italianinha vai espernear, né? De alegria, porque ela foi liberta totalmente. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para nos redimir do pecado, para nos comprar. O que é redimir? Comprar você. E quando ele compra você, você deixou de ser aquela pessoa que estava condenada e passa a ser uma pessoa livre em Cristo Jesus. Fala comigo, livre em Cristo Jesus. Pode falar, eu sou livre em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para isso, nós olhamos para o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando, olha, o evangelho é para todos os gentios, é para todo tipo de pessoa. E ele fala, e eu sou o menor de todos. Agora, por que ele fala isso? Porque Paulo era um homem ultra instruído. Ele fez escola nas melhores faculdades da época. Ele era um capitão do exército, ok? Que tinha poder e autoridade para matar todos os cristãos. Ele tinha, sabe, poder para guerrear. Ele era ouvido por Gamaliel. Ele era um homem ensinado por Gamaliel. Ele era um cara culto, inteligente, mas ele não olhava para isso. Ele olhava para aquilo que Deus escolheu ele para fazer. Ele olhava para o propósito de vida que Deus deu para ele. Entende? E ele era um assassino. Ele era tão importante, era assassino. Sim. Ele pegou a autorização para matar os cristãos da época e saía de cidade em cidade matando, arrastando pessoas. E ele fala que agora eu sou o menor dos santos. Por que ele entendeu? Que ele precisava de Jesus. Que Jesus libertou ele do seu passado. Que Jesus deu para ele uma nova vida. E que ele podia viver essa nova vida. E essa nova vida era para levar as outras pessoas. Agora, quem Deus escolheu para levar a multiforma? O que é multiforma? É uma forma muito variada de ser, de entender, de compreender. É algo esplendoroso. E aqui fala da multiforme sabedoria de Deus. E ele está falando da multiforme sabedoria de Deus. Ele falou, quem foi escolhido para levar essa multiforme sabedoria? Quem? Faz assim. Faz, né? Pode fazer. Igual a avó Manel, ontem estava lá em casa assistindo o jogo do esporte, o esporte não fazia gol, ele estava desesperado. Você tem que estar desesperado por Jesus. Porque o gol de placa já foi marcado por ele. Ele morreu na cruz por você. Sabe? Ele ressuscitou por você. E Paulo está falando isso aqui para nós. Ele está multiforme, a sabedoria de Deus, ela tem que se tornar conhecida através da igreja. Quem é a igreja? Não é o prédio, irmãos. Eu tive um sonho muito tremendo essa semana. Deus tem falado comigo muito através de sonhos. Não era costume, mas de uns meses para cá. Uau! Eu paro de orar, eu durmo sempre 1 hora. Não é porque eu estou velho, é porque eu levanto de madrugada para orar, oro 3, 4 horas, aí eu vou dormir 1 hora para eu pegar o ritmo do dia, né? Porque eu levanto 4h30, 5 da manhã, todos os dias. Todos os dias. Só o domingo que eu me dou o descanso de levantar às 7, sabe? Mas assim, porque eu quero Deus. E eu gosto de ir pro pezinho dele, eu gosto de deitar no colo dele, eu gosto de bater papo com ele, eu gosto de conversar com ele. Lá em casa ninguém vê, né? Os avós estão dormindo lá esse final de semana, nem vê eu sair. Eu bato caladinho, minha roupinha, pego a minha estradinha e vou 2 horas batendo papo com o papai. Depois eu pego a Bíblia, leio 1 hora de Bíblia, normalmente 10, 15 capítulos por dia. Mas eu leio por prazer, né? Porque eu sou obrigado a fazer, não. É porque eu amo Jesus. E aí, eu durmo. Depois disso, tomo um banhozinho e durmo 1 hora. 1h30 e tal. Aí eu começo os meus discipulados. A partir das 11, eu começo a atender as pessoas. Porque eu preciso descansar um pouquinho para atender as pessoas. Só que nessas horas que eu estou dormindo, Deus está me trazendo sonhos. E eu sonhei essa semana que tinha um casal falando para mim, não, pastor, a igreja é longe do... O casal que eu não conheço, tá? Para ninguém olhar nenhum para o outro aí, tá? É um casal que eu não conheço, não sei quem é. A igreja é longe da estação. O senhor tem que mudar a igreja para longe da estação. Não sei o quê. E Deus falou comigo assim, que foi o propósito que eu te dei de estar naquele lugar?
Oba! Eu gosto quando Deus responde os outros, não precisa de mim, né. Então, aí ele falou: "Eu pus ali um propósito, de você chegar ali a 300, 400 pessoas, depois você começar a abrir perto das estações. Então fica tranquilo". E aí, veio eu tive um sonho muito louco, tá. Você sabe aquelas coisas que você senta, tipo uma cadeira que tem uns foguetes, assim, e você passeia voando aqueles foguetes? Eu sonho muito voando, só que eu estava num foguete daquele. E aí, eu estava passando assim, e apareceu uma placa por cima de mim assim: "Jesus está voltando". E embaixo: "Venha conhecer". Aí eu fiquei: "Uau! Quer dizer que o senhor vai me usar para isso? Jesus está voltando, venha conhecer". E todos o equipamento da cadeira que eu estava sentado estava escrito Bíblia. Venha conhecer a Bíblia e você encontrará Jesus, porque ele está voltando para te buscar. Meu irmão, eu já levanto uma fera depois disso. Por quê? Porque eu tenho que levar isso a conhecer. A palavra de Deus é que revela Deus através das Escrituras. Então, por isso que nós estamos estudando os livros da Bíblia. De uma forma legal, né? Divertida. Vocês olham para mim e falam, pô, ele pula, ele sabe. Mas é isso mesmo, na presença de Deus, nós somos como aqueles bezerrinhos novos que sai saltando quando você abre a porteira. Não sei se vocês já viram isso, é da minha época, né? Abria a porteira assim, os bezerrinhos que dormiam lá fechados, você abria, você ia desesperado, que eles pulavam assim, tchu, 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 ai, tão giro, né? Eu sou apaixonado por Jesus. Jesus é fofo, ele é lindo, ele é maravilhoso. E nós, como igreja, somos as pessoas que levamos aos nossos parentes, aos nossos amigos, na forma que falamos, na forma que semos, naquilo que testemunhamos. Irmão, tem uma coisa interessante acontecendo no meu prédio, que eu não saio falando para todo mundo, olha, eu sou crente, olha, eu sou... Sai não, eu não sou assim. Eu conheço as pessoas, relaciono com elas, bato papo e vou fazendo amizade. Aí esse dia eu fui estacionar o carro, entrei com o carro, mais a Rita, e a Rita e as meninas subiram no elevador, porque na nossa garagem tinha uns 2 carros parados lá na porta da nossa garagem. Aquelas garagens fechadas do prédio, né? E era do vizinho que estava lavando o carro. Aí eu cheguei e falei, ô vizinho, a chave está aqui. Quando acabar, você bota lá dentro da garagem e deixa a chave em cima do pneu que depois eu pego. Ele começou a rir de mim. É um vizinho que eu passava, oi vizinho. Só isso, né? Oi vizinho. Ele falou, não, vamos tirar os carros, você guarda. Eu guardei. Quando eu saí, ele falou assim, pastor, ele chamou de pastor, eu até dei um branco na hora. Porque assim, eu não falo para eles que eu sou pastor, não falo essas coisas, não preciso ficar falando que a gente é, né? Aí eu cheguei, tudo bem, tudo bem. Comecei a bater papo com eles. O senhor bebe vinho? Eu falei, bebo sim, senhora. Por que não, né? Não bebo para cair, mas uma dosinha de vez em quando, né? Não faz mal, né? É bom para a saúde, né? O próprio Jesus ensinou isso. Aí, ele foi lá, dentro da garagem dele, buscou 3 garrafas e me deu de presente. Olha só, eu ganho coisa sem fazer esforço nenhum. Era meu aniversário, eu tô lá em casa, quem que bate na porta? O vizinho para levar um que ele ainda não tinha levado para experimentar. Eu falei, olha Deus, a gente não precisa nem comprar esse negócio, né? Vem na porta. O que eu quero te dizer? Você testemunha com a sua vida. E as pessoas começam a te conhecer, te ver. E aí você testemunhando com a sua vida, você pode falar que elas vão ouvir. Mas isso você vai aprender 4, 5, 6. Capítulo 6. Agora eu quero falar. Só que você leva essa multiforme sabedoria de Deus no seu trabalho, na sua escola, nos seus colegas, no táxi, né? Onde você estiver, tá? Você que leva. Vamos continuar. Portanto, verso 13 e 16. Vos peço que não desfaleçais com as minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de que? De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Todas as coisas de Deus são reveladas no homem interior. O espírito, você é formado por espírito, alma e corpo. Se o corpo apagar, a alma apagar, o espírito, ele tem destino. Tá? O mundo passa tão rapidinho. Acabei de olhar para um ali, falei, estava conversando com a minha vozinha lá em casa, falei, vozinha, quantos anos? 86, né, vó? 85, né? Aí mostrei uma foto do meu, uma coisa que o meu avô gravou pro meu pai em 98, né? Tava mostrando para ela. E assim, passou rápido, a gente pergunta para eles, fala, foi um vento. Depois dos 20, menino, quando a gente começa a trabalhar, chegou aos 30, nos 40, então aí já pegou a reta final. Parece que é um voo, né? Eu tenho só 58, né? Ainda estou novinho, mas eu sei que está chegando o tempo que Jesus vai me levar. E na hora que ele levar, o que eu deixei na terra?
o que eu proclamei, o que eu fiz que ficou, porque daqui não se leva nada. É bom ter uma casinha, é bom ter um bom carrinho, é bom ter... Mas o seu amor não pode estar nisso, tem que estar no Senhor, porque é Ele que vai te levar para a eternidade. Olha só, então, Ele conceda que seja fortalecido, para que você aprenda isso e tenha convicção, você tem que ser fortalecido no seu interior, conhecendo a palavra de Deus. Verso 17, 19. Aqui, uau, esse para mim aqui é fantástico. E assim, habite Cristo no vosso coração. Habite Cristo no vosso coração, no seu homem interior, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, ele está falando, olha, Cristo habita no vosso coração. E esteja tão bem alicerçado, a fim de que vós conheça a grandeza dele. A largura, né? O comprimento, a altura e a profundidade. Você pode medir o universo? Você sabe quantas galáxias existem no universo? Ninguém sabe. Eu pesquisei, eu fui atrás, eu fiquei no Google ali perguntando, né? Sabe aquelas perguntas? Faz. Todo mundo respondeu daqueles, como é que chama aqueles locais onde você vê, tem um telescópio grande? Esqueci. Hã? Como é que é? Mas é onde eles fazem, tem um nome, né? Onde está o telescópio, tem um nome lá que o pessoal vai lá ver. Aí vai ver as estrelas. Ninguém consegue ver. É tipo um planetário, assim. Isso. Ninguém consegue ver, ninguém consegue saber a quantidade de galáxias que existe na Terra. A galáxia que você vive, você já ouviu falar? Dentro dela tem a parte que é a solar, né? Você sabe todos os planetas que estão no sistema solar? Alguns que estudam ainda pode lembrar, mas nós que já passamos anos, né? Eu acho que tem Vênus, o outro. Eu acho que tem, né? Eu já esqueci. E é pouquinho, né? Você já foi em algum deles? Só em sonho. Ou assistindo pela televisão, e a gente nem sabe se os caras estão falando a verdade, porque hoje se monta tudo, né? A gente não sabe. Então, a pergunta é essa. Então, olha para a grandeza. Só a galáxia que nós moramos tem. Eu anotei para eu não esquecer. 200 bilhões de estrelas. Quantas estrelas tem só na galáxia que nós vivemos? 200 bilhões. Quem fez tudo isso para não ficar chocando no céu? Porque se a gente, que é pouco, a gente anda na rua trombando no outro, não é verdade? Imagina estrela voando para tudo quanto é lado sem controle algum. Você já pensou nisso? As pessoas não param para pensar. Por isso que elas não vê o tamanho de Deus. Quando Deus falou para Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se você puder contar, eu vou fazer disso a sua descendência. Abraão via um foquinho do céu, né? E deve ser maravilhoso. Eu sou doido para ir lá nesses desertos onde tem isso, porque dizem que o céu à noite é maravilhoso. Eu já vi fotos, eu acho que deve ser fantástico. Deitar assim, ficar olhando para a criação de Deus. Quem criou tudo isso? Deus. Pastor, foi uma trombada de estrelas. Bateram 2 estrelas na estrada, virou, formou tudo. Meu irmão, 200 bilhões de estrelas. Para pensar. Quem criou tudo isso, estruturou tudo isso, chama-se Deus. Foi Ele que fez. Então, nós temos que olhar para o tamanho de Deus. Ele é mais comprido do que você imagina, né? Mais alto do que você imagina, mais largo do que você imagina, mais profundo do que você imagina. Não há como, Deus é grande. E Paulo está revelando, falou lá, Deus é fantástico, Ele é maravilhoso, Ele é excepcional, Ele é extravagantemente extravagante. Então, esses dias eu parei para pensar e saí andando.
Estou virando pensador agora, né? Quando eu saio para conversar com Deus. E eu estava subindo em cima do morro, porque é engraçado, eu subo no meu prédio, é o maior prédio que tem ali no bairro. Né? Tem 12 andares. Então todo mundo fala, uau, prédio grande, né? Agora presta atenção, eu subi no morro em frente, o prédio ficou pequeno. Um morrinho. O meu sobrinho estava comigo, o Jaime, né? E nós subimos e ele falou, tio, cadê o prédio? Eu falei, ali. Nossa, nós estamos por cima dele já. Aí eu falei, poxa, o homem luta a vida inteira para comprar um pinguinho. Se você voar de avião, o prédio sumiu. Você olha para baixo, não vê, né? É uma gotinha. E o homem se esfola, se arrebenta, se mata para ter um pingo na terra, né? E outra, antigamente você ainda tinha um terreninho, que você comprava um terreninho e construía uma casa. Hoje você compra, nem o terreno não é seu mais, você mora num prédio que tem, igual o meu lá tem, 2 por andar até um quarto, deve ter uns 40 e tal apartamentos. É 44 pessoas dono de um pedacinho de terra desse tamanho, né? E a gente fala assim, e eu? Fala, você foi criado um pouquinho menor que Deus, Salmo 8. De glória e honra Deus te criou. E Deus te escolheu e te separou para as grandezas dele. A grandeza de Deus não está na terra, porque na hora que você morrer fica tudo. Tem gente que se morrer, o que ele faz acaba. A empresa acaba. Né? Tem gente que se morrer, a família acaba, porque ele controla tudo. Você já viu aquelas famílias que todo mundo fala assim, depende da mãe ou depende do pai. Aí morre uma família, vai cada um para o seu canto. Quando o pai ou a mãe estavam juntos, está todo mundo sempre junto, sempre junto. De repente, pum, morreu aquela estrutura. Assim é nós, meu irmão. Ó, um sopro, como diz meu pai, né? Meu pai tem 90 anos, tá? E meu pai, ele pegou Covid, tá, galera? Por 90 anos. E aí eu falei, pai, e aí? Ele falou, os chineses me convidaram, eu mandei embora, não aceitei o convite deles. Nem febre, né? Teve, o velhote. É turrão, é forte, né? Meu pai, 90 anos. E aí, pai, ele falou, eu sou assim, eu tô dentro da seringa, se Deus apertar, passei por lá de lá. Você entende? Então, assim, nós temos que pensar o seguinte: tudo bem, é legal a gente ter coisas. Eu quero que os irmãos tenham boa casa, eu quero que os irmãos tenham boa casa, tenham tudo. Mas o seu coração não pode estar nisso. Aqui é que está a diferença. Isso é benefício que Deus dá para nós. Né? Tudo que é dele é nosso, né? Então é nosso. E a gente usa, usufrui, se diverte e vive feliz. Porque eu conversei com muitas pessoas esse mês. E muitas pessoas me falaram que preferem ter uma vida simples, mas preferem ter felicidade. Já conversei com grandes empresários, que eles falaram para mim, que falaram assim, é muito difícil, porque eu dei a minha vida para a empresa, eu dei minha vida para os negócios, eu dei minha vida coisa e eu perdi a minha família. Mas também, você não pode dar a vida toda só para a família, você tem que equilibrar, senão você perde também aquilo que sustenta, que te deu a oportunidade de fazer. Tem que aprender a equilibrar as coisas. Então, quando a gente conversa com as pessoas, a gente entende o tanto que Deus é grande. Deu para vocês ver uma pequenininha demonstração de que Deus é grande? Quantas estrelas existem no nosso sistema, na nossa galáxia? 200 bilhões. Todos os sites que eu li falavam que nessa galáxia que nós vivemos, existe 200 bilhões de estrelas. Eu acho que eu vou começar a viajar de uma em uma para ver, sabe? Se a gente consegue o que. Né? Só o tempo para chegar de uma na outra, passou talvez a sua vida. É muito legal. Agora imagina, o que ele está comparando com essa grandeza, com essa largura, com esse tamanho? É o amor de Deus por você. Esse ser maravilhoso que criou todas essas coisas, o amor dele é tão grande, tão largo, tão comprido, tão profundo e é todo teu. Aqui que está o que Paulo está falando. Ele falando, é tudo para você. Irmãos, é muito bom ser amado por Deus. É muito gostoso. A forma de você pensar, a forma de você agir, a forma de você falar, muda tudo. É muito gostoso. É o que eu falo para vocês, ele é muito fofinho. Ele é delicioso. Deus é Deus, soberano. Então, queridos, você não sabe quantas galáxias tem e nem os cientistas sabem. Mas eles dizem que vão descobrindo durante a vida mais uma, mais outra, mais outra. E eles nem sabem a dimensão disso. Eles não conhecem todas as estrelas, que eu acho que eles não conseguiram catalogar 200 bilhões de estrelas. Eu acho que eles devem ter dado uma chutadinha aí, né?
É igual aqueles caras que aumentam o que ele faz, né? Eu acho que os cientistas que aumentaram um pouquinho. Porque como é que ele ia catalogar 200 bilhões de estrelas? É uma coisa quase impensável para nós. Agora, isso aí não é nada em relação ao amor de Deus para sua vida. O que nós falamos da Santa Ceia é que Jesus morreu para que você tivesse liberdade. É que Jesus, apesar dele, junto com o Pai, ser o criador disso tudo, porque Deus Pai é Deus Pai, Deus Filho, né, Deus Espírito Santo, Jesus estava na criação. Ele diz na palavra, ele falou, eu estava na criação com o Pai quando tudo foi feito. Então o que acontece? Esse Jesus, ele desceu à terra por causa de uma pessoa, você. Imagina. Ele poderia, você pensar, ele não precisa. Mas aqui que está a coisa que nós chamamos de graça. Graça não é porque você merece, não é porque você tem uma posição, não é porque você faz alguma coisa para receber aquilo, mas a graça é porque ele simplesmente te amou e deu a vida por você. Uau! Será que vocês conseguem sentir o que eu sinto assim, toda vez que eu falo disso, parece que é uma coisa gostosa dentro aqui dentro, sabe? É muito gostoso saber que ele faz isso tudo por nós. Por isso que Paulo faz oração para nós, que independente dele estar numa prisão, ele estava feliz na prisão, porque ele estava podendo influenciar a sua vida hoje, há quase 2000 anos atrás, quando ele escreveu essa carta. Imagina, a dimensão que chegou, a revelação que Paulo teve, chegou a nós. Nós éramos gentios. Você sabe a sua árvore genealógica? Eu já tentei descobrir a minha, descobri até um pedaço só. A gente não descobre, mas a gente sabe que a gente veio de um homem, que veio de outro, que veio de outro, que nasceu do primeiro homem, que herdou o pecado, mas que quando arrependemos desse pecado, nós recebemos Jesus. E Jesus nos cura, nos liberta. E aquilo que ele fez, de uma vez por todas, nos dá a liberdade de vivermos livres para sempre. É lindo, é lindo. Vou ser sincero, irmão, a Bíblia é linda, né? Quando você começa a ver assim, a gente falando assim, você fala assim, realmente é lindo, pastor. Né? Tem gente que lê. Eu vou falar, eu li, e muitas vezes não entendia nada. Chegou uma hora que Deus me parou, eu acho que ele falou assim, eu vou começar a te mostrar. E agora, quanto mais eu leio, mais eu vivo esse negócio. É gostoso, é prazeroso. Porque não é uma coisa física que você come e passa, sabe? Que você anda e passa. É algo que toda vez que você lê, com o prazer de ler, com o prazer de receber, sabe? Você absorve, aquilo passa a fazer parte de você. É muito gostoso. E no verso 21, ele fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Aqui ele mostra quem é Deus, é poderoso. Ele mesmo disse, Deus disse, eu sou o Todo-Poderoso. Quando ele foi questionado, né, Moisés falou, como é que eu vou falar para o povo? Ele fala que eu sou o Todo-Poderoso. Fala assim, eu sou o que sou. Pronto. Ele é o Todo-Poderoso. E o que ele fez, a gente falou na cruz do Calvário, através de Jesus. E o que ele faz? Infinitamente mais do que você possa pensar, imaginar, sonhar, pedir. Ele faz mais. Ele está disponível. Aí você fala, pastor, por que ainda não foi feito na minha vida? Eu vou voltar lá no capítulo 1. Lembra que Deus, quando ele fez o homem, ele predestinou o homem. Predestinação não é coisa de susto, não. O que é predestinar? Ele destinou o homem a. Quer dizer, Deus te criou para viver a glória dele. Mas você tem o poder de andar nela ou não. De experimentá-la ou não. De decidir ser dela ou não. Por isso que ele fala lá que desde o ventre da mãe, ele já conhecia. Não é que ele sabia, né? Que a Júlia ia nascer assim, cabelinho cantado. Não, ele sabia. Deus fez a Júlia, Deus fez o homem. E o homem, através do seu casamento, foi gerando filhos. Ok? Percebe? Mas esses filhos, quando crescem, têm que conhecer a Deus para tomar a sua decisão. Aí você fala, Deus sabe os cabelos. Sim, sabe.
quando você nasce, você foi gerado, a partir do momento que você foi gerado, aí já é uma vida, ok? Aí, a partir daí, Deus conhece cada detalhe da sua vida, até os cabelos da sua cabeça. Né, Gustavo? Contadinho, um por um. Deus conhece tudo da nossa vida. Por quê? Porque Ele é poderoso. Agora, você foi destinado a... Por que você não chega à herança que Cristo tem? Porque falta a revelação do Evangelho. E esse Evangelho é um Evangelho de revelação. Quanto mais revelação você tem de quem Deus é, mais você chega lá. Eu estou vendo na minha vida natural o que Deus faz. Porque quanto mais revelação eu tenho, eu vejo Deus me empurrando para. Eu vejo que eu caminho mais um pouco para o meu destino, para o meu propósito. Eu vou te falar uma coisa que a Rita falou aqui domingo passado. Deus não vai fazer a terceira coisa se você não correspondeu à primeira que Ele te pediu, ou à segunda. Sempre que Deus te pede algo para fazer, né? Se você não faz, Ele não pode fazer nada, Ele fica esperando. Como é que Ele vai falar contigo? Olha para Abraão. Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, né? Então larga a parentela para trás. Ele levou o sobrinho dele, Ló. Enquanto ele estava com Ló, Deus não falou. Mas o dia que Ló saiu, Deus chamou ele e falou, olha, vamos conversar de novo. Porque Deus só podia fazer para Abraão a coisa que ele já tinha pedido para Abraão fazer logo depois. Deus não podia dar uma outra palavra se a primeira ele não tinha cumprido. Percebe? E isso aqui você vai ver no Evangelho. E por que você está em Éfeso e você vê uma coisa de Gênesis? Porque você começa a ler o Evangelho e Deus começa a te mostrar que tudo está interligado. A palavra de Deus era interligada, ponto a ponto, ponto a ponto. E Jesus vai voltar. Vamos fazer conhecido isso? Vamos fazer conhecido para os nossos amigos? Não é você ser chato, irmãos. É você ter um estilo de vida que todo mundo quer andar com você. Tem um estilo de vida que todo mundo quer estar contigo, bater papo, dar risada, né, Vanessa? A gente, quando senta, a gente ri à vontade, né, Laura? A gente bate aqueles papos, assim, a gente viaja, né, Ellen? Né? Aí quando a gente está, assim, naqueles lanchinhos nossos, assim, a gente está conversando, que nós conversamos as coisas naturais, mas conversamos o que Deus faz através de nós. Porque não tem como não falar dele. E aí a gente eleva ele, a gente vai levando ele dentro das casas, vai levando ele dentro do nosso trabalho, vamos ser um representante legal de Deus no nosso trabalho. O Ney está aqui? Tá. Foi cuidar da bebê, né? Eu lembro quando o patrão do Ney falou para mim assim, o Ney lá no trabalho é interessante, a gente está tudo nervoso. E ele está assim, ô Jesus, me ajuda, Jesus, coopera comigo, Jesus, não sei o que, Jesus, né? E aí tudo dá certo para ele. Eu lembro, nunca esqueci disso, quando ele falou que eu cheguei em casa, eu chorava de alegria por ver que uma pessoa que você investe na vida dela, ela representa Jesus no seu trabalho. Percebe? São coisas assim, eu achei muito engraçado. Então, quem Deus é? O Todo-Poderoso. Fala comigo, o Todo-Poderoso. Quem que é Todo-Poderoso? Ele pode todas as coisas. E Ele faz por você, por mim, por nós, por esta geração, pelos homens, pela humanidade, muito mais do que pensamos. E Ele manifesta o fator do seu pedido em você, quando você o conhece. É igual aqui, né? Hoje é dia das mães, mas eu como pai, minhas filhas me dão a volta, né? Eu faço tudo que elas querem, sabe? Porque elas aprenderam a se relacionar intimamente com o pai, sabe? É lógico que tem hora que eu falo não só para poder mostrar a autoridade, né? Mas elas levam água ao moinho delas. Com jeitinho, chega paizinho. Ali diz assim, ô Aguinaldo, né? Eu falo, o que tu queres? Aí ela dá beijinho, sabe como é que é aquela coisa? Deus é assim também, Deus gosta de relacionamento. Ele é poderoso, mas ele é íntimo nosso. Ele é íntimo de você. Ele é pessoal para você. Mesmo sendo esse Deus tão grande, o amor dele é tão grande que ele pessoalmente morreu para te dar a salvação. Amém?